capítulo 32, continuação do que foi dito no 31, só que agora com a promessa e o sinal da restauração de Israel e de bênçãos espirituais. Diz assim Jeremias, capítulo de número 1. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá. Este ano foi o ano 18º de Nabucodonosor. Cercava, porém, então o exército do rei da Babilônia Jerusalém, e Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda, que estava na casa do rei. Porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: por que profetizas tu, dizendo: assim diz o Senhor, eis que entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a tomará. E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia. E com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os dele. E ele levará a Zedequias para a Babilônia, e ali estará até que eu o visite, diz o Senhor. E, ainda que pelejeis contra os caldeus, não ganhareis. Disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: eis que Hananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Vamos parar aqui. Eu avancei até um versículo que não deveria, que foi o versículo 6 e 7. Mas veja bem, o contexto aqui é do rei Zedequias. Zedequias foi o último rei de Judá. O último rei de Judá. E aqui fala do cerco de Nabucodonosor. Esse cerco durou aproximadamente 18 meses. Começa em 588 e termina em 586, que é a queda do reino do sul. Então ele diz aqui que o cerco estava feito e que automaticamente Jeremias estava fechado no cárcere, né? No pátio da casa do cárcere, ali preso, porque ele tinha falado para que o rei Zedequias se submetesse e entregasse a Babilônia. Então ele foi tido por conspirador, por traidor. Aí veio a palavra de Deus a ele falando: ô Jeremias, você não tem o teu tio, ali teu parente, ali a Hananel, você vai comprar o campo que pertence a ele, a herdade dele, em Anatote. Você vai comprar. Essa compra simbolizaria, preste atenção, que na verdade a terra que estava sendo, que eles estavam sendo arrancados, seria na verdade novamente deles. Então Jeremias vai ser um ato simbólico ali para automaticamente representar o que aconteceria. Ele vai comprar a terra, porque simbolizava que ele voltaria para a terra, ou melhor, Judá voltaria para a terra. Versículo 8. Veio, pois, a mim Hananel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e tens o resgate, compra-a para ti. Então eu entendi que isto era a palavra do Senhor, porque ele, sendo resgatador, o Goel, ele na verdade seria responsável, poderia comprar a terra, porque a terra ela é intransferível, era intransferível. Então, na verdade, só podia comprar a terra se a pessoa fosse um resgatador, remidor, próximo daquela pessoa que estivesse vendendo. Então, aqui ele está dizendo: vai lá e compra. Aí o Jeremias sentiu que era Deus. 9. Comprei, pois, a herdade de Hananel, filho de meu tio, no caso, primo dele, né? A qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata, e subscrevi o auto e selei-o, e ele foi confirmado por testemunhas, e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Então tudo foi feito dentro do meio jurídico da época. Perfeito, né? 11. E tomei o auto da compra, tanto que estava selado conforme a lei e os estatutos, como que estava aberto, quer dizer, uma cópia. E dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maacéias, perante os olhos de Hananel, filho de meu tio, e perante os olhos das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque, perante os olhos deles, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma estes autos, este auto de compra, tanto o selado como o aberto, e mete-os num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra.
E depois que dei o auto de compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo... Agora vamos parar aqui um pouquinho. Veja bem, ele compra o terreno do parente dele, e ele chama o secretário dele, que é o Baruque, e ele falou: Baruque, guarde isso aí num vaso. E tudo isso está sendo visto por aqueles que estavam naquela cerimônia. Todos estavam percebendo aquilo. Aí ele fala o seguinte: olha, veja bem, vai e guarda num vaso, porque isso aqui significa que nesta terra ainda será feito negócios, compras, vendas, etc. Ele queria mostrar que o cativeiro teria fim e que eles retornariam do cativeiro. Aí Jeremias, ele vai orar ao Senhor, isso a partir do versículo de número 17. Ele ora assim, ó: Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma. Tu usas de benignidade com milhares e tornas a maldade dos pais a seus filhos depois deles. Tu és o grande e poderoso Deus cujo nome é Senhor dos Exércitos, do original Yahvé Shabaoth. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel quanto em outros homens, entre os homens. E te criaste em um nome, qual é o que tens neste dia. E tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e com maravilhas, e com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto. E lhe deste esta terra que juraste a seus pais que lhes havia de dar, terra que mana leite e mel. E entraram nela e a possuíram, mas não obedeceram a tua voz, nem andaram na tua lei. Tudo que lhes mandaste que fizessem, eles não fizeram. Pelo que ordenaste, lhes sucedesse todo este mal. Quer dizer, tudo isso Jeremias está reconhecendo a soberania de Deus, e ele está esclarecendo que todas essas coisas aconteceram e estão acontecendo pela uma atuação direta de Deus. 24. Eis aqui os valados já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está dada nas mãos dos caldeus, e pelejam contra ela pela espada, pela fome, pela pestilência. E o que disseste se cumpriu, e eis aqui o estás presenciando. Ele está dizendo o seguinte: aos valados, quer dizer, as tranqueiras, as barricadas em volta da cidade. 25. Contudo tu me disseste, ó Senhor Deus, Contudo tu me disseste, ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro e faze que o atestem testemunhas, embora a cidade esteja já dada nas mãos dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade nas mãos dos caldeus e nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele tomá-la-á. E os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade, e queimarão as casas sobre cujos terraços queimam incenso a Baal e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Quer dizer, tudo que vocês fizeram, a consequência vai chegar agora. E aqueles locais que vocês sacrificavam a outros deuses, o inimigo vai vir e vai tocar fogo em tudo. Por isso que ele está dizendo aqui, ó: porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos, desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para minha ira e para meu furor me tem sido esta cidade, desde o dia em que a edificaram, até o dia de hoje, para que a tirasse da minha presença. Por todas as maldades dos filhos de Israel e dos filhos de Judá que fizeram, para me provocarem a ira, eles e os seus reis e os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Quer dizer, todos corromperam, reis, sacerdotes, profetas e o povão de uma forma geral. Versículo 33. E viraram para mim as costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os. Eles não deram ouvidos para receberem o ensino.
Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem. Quando ele fala virou as costas e não o rosto, e quando você vira o rosto é só um pouquinho, né? Mas quando você vira as costas, é que você já não quer mais papo nem ideia, não é isso? Aqui no versículo 35. Edificaram os altos de Baal que estão no vale de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque. O que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração que fizesse tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Por isso agora, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis, já está dada nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela pestilência. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os houver lançado na minha ira, e no meu furor e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. Ele quer dizer, na minha ira eu espalho vocês, mas na minha misericórdia eu trago vocês de volta, e não é agora, no futuro. Versículo 38. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E lhes darei o mesmo coração e o mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos depois dele. Ele está dizendo o seguinte: eu vou dar um coração que é um coração diferente. Ele está falando do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que habita, né, no coração, para dar direção ao povo de Deus. Mas antigamente não era assim. Então está dizendo, eu vou trocar o sistema e vocês vão guardar os meus mandamentos. Olha no versículo 40. E farei com eles um concerto eterno que não se desviará deles, para lhes fazer bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem. E os plantarei nesta terra certamente, com todo o seu coração e com toda a minha alma. Perdão, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Ele está dizendo justamente que vai botar nessas pessoas, a virtude dele. Porque assim diz o Senhor, como os trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho prometido. E comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis, está deserta, sem homens, nem animais, está dada nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro e subscreverão os autos e os selarão, e farão que os atestem testemunhas na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, e nas cidades das montanhas, nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor. Então, na verdade, a compra do campo, da herdade, era símbolo de que eles retornariam. Mas só que ele está dizendo aqui, mas aí eu vou dar um coração novo para vocês, para que vocês guardem a minha lei. E aí todas as coisas boas recaiam sobre vocês. E nessa ocasião vai se cumprir realmente a promessa de Deus, porque é o retorno do cativeiro. Mas a profundidade dessa profecia só acontecerá no milênio, porque no milênio nós teremos aí a restauração de todas as coisas, porque Jesus estará na terra. Esse daqui foi Jeremias, capítulo de número 32.